Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos, vocês que estão nos assistindo aí. Quero convidar você a compartilhar essa live. Ligue aí para o seu amigo, para familiares. Já começou o nosso culto de ensino e eu sei que vai ser uma bênção. Por isso eu quero convidar você a compartilhar aí na sua casa com os seus familiares, com os seus amigos, essa live, para fazermos esse culto de ensino e adoração ao nosso Deus, sabendo que Deus está aqui e com certeza vai trazer uma palavra de vida para a minha vida, para a sua vida, porque nós estamos realizando essa live no nome de Jesus. Eu já quero começar orando a Deus pela sua vida, orando a Deus pela sua casa, pela sua família, pedindo que Ele venha se fazer presente aqui, nos dando sabedoria, que seu Espírito, o Espírito de excelência, possa estar nos conduzindo nesses momentos que nós estaremos aqui, ouvindo a palavra, louvando, que Ele possa estar tocando em corações, em vidas e sendo edificados através do poder da sua palavra, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, como Tu és bom, Senhor, Tua misericórdia é grande. E por isso, Pai, nesse momento nós queremos Te pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo possa alcançar cada coração, Senhor, nesse momento. Que possamos ouvir a Tua palavra, que a Tua palavra tenha lugar, Senhor, central nos nossos corações, dando, Senhor, a Tua sabedoria, a Tua graça sobre as nossas vidas. Pai, fica conosco, nos abençoa e nesse momento, Senhor, eu Te agradeço por tudo que Tu tem feito, Senhor, e por tudo que Tu ainda vais fazer. Nós louvamos o Teu nome, no nome de Jesus, o nosso Salvador, hoje e eternamente. Amém. Quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Quero dizer para vocês que estou muito feliz em poder estar participando aqui com você neste culto. E eu queria que você desse lugar aí para Deus trabalhar no seu coração, assim como tem trabalhado no meu coração. Eu sei que Deus hoje tem uma palavra de vida para nós, porque assim como Ele falou comigo, Ele vai falar com você. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia aí e já começarmos a aprender aqui a palavra de Deus, que o Senhor nos ensine nessa noite, através do seu Espírito. E eu queria começar lendo com vocês na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 12 em diante, que diz assim a palavra de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firmes. O versículo 18 diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, meus irmãos? Eu escolhi esse texto através do Espírito Santo de Deus, que me conduziu a ler e estar aqui estudando essa palavra nessa noite, porque nós estamos vivendo tempos difíceis e nós sabemos que nós estamos vivendo muitas batalhas, muitas lutas espirituais. E eu queria falar hoje um pouco sobre batalhas espirituais. Quem ainda nunca experimentou uma luta espiritual, né? É preciso a gente definir, é preciso a gente saber, abrir os nossos olhos espirituais para entendermos que todo cristão, toda pessoa que está nesse mundo, ela passa por lutas, ela passa por batalhas. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele nos adestra as mãos para guerrear. Ele nos dá armas de vitórias, armas de estratégias que nós possamos vencer o nosso inimigo. E eu quero conversar hoje com você um pouco sobre o que a palavra de Deus diz, que nós estamos em uma batalha. Se estamos em uma batalha, nós temos um inimigo. E muitas vezes nós precisamos conhecer quem é o nosso inimigo. Nosso inimigo, a Bíblia diz que não é o nosso irmão. Nós não lutamos contra a carne ou sangue, nós lutamos contra principados, contra potestades, contra
toda a sorte de mal, de coisas que vêm influenciar a nossa vida de tal forma que nós possamos nos distanciar da presença de Deus. Porque Satanás sabe que quando nós deixamos essas armas espirituais, nós nos tornamos fracos. E é por isso que hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida uma armadura de Deus para que você possa vencer também as suas guerras no Senhor. Eu quero compartilhar com vocês algo da parte de Deus, que Deus tem ministrado ao meu coração sobre uma batalha. Essa batalha não era espiritual, era uma batalha de guerra, né? Uma batalha onde nós podemos aprender algumas coisas, principalmente quando nós oramos a Deus. Nós entendemos que tudo que está na palavra de Deus sempre traz um ensino para nós. E o texto que nós vamos estudar hoje está em Juízes capítulo 4, no versículo 13 em diante, que fala um pouco da história de uma mulher, de uma juíza, de uma profetisa chamada Débora. Muitos de vocês já devem conhecer a história de Débora. A Bíblia diz que Débora, ela julgava o povo de Israel. Ela ouvia relatos diários acerca do que o inimigo de Israel, Jabim, fazia contra o povo de Deus. E ela ouvia como ele oprimia. E a Bíblia diz que Débora se angustiou. Débora ouvia tantos relatos contrários, tantas coisas ruins, que ela começou a se angustiar da forma que o inimigo, Jabim e Cícera, o comandante do seu exército, atormentava o povo de Israel. Mas Débora era profetisa, Débora tinha o Espírito Santo de Deus, e quem tem o Espírito Santo de Deus não se conforma com as coisas erradas. E aí diz a Bíblia que Débora começou a buscar estratégias e convocou o povo a orar pela libertação do povo de Israel. A Bíblia diz que Débora convidou aquele povo a não se conformar, como a Bíblia diz, não nos conformeis. Às vezes nós enfrentamos tantas situações, tantas coisas que vêm sobre nós, que muitas vezes nós também não nos conformamos, nos levantamos em oração e clamamos a Deus para que nos livre também. Débora orava pelo seu povo, conclamou o povo, porque a oração intercessória, ela é uma arma de vitória. Quando a igreja do Senhor se levanta para orar, é um exército espiritual que se levanta para guerrear. Por isso eu quero convidar você a orar. A Bíblia fala que logo no texto que nós lemos, o primeiro texto de Efésios, que nós temos que nos revestir das armas espirituais. E muitas vezes nosso inimigo parece ser tão grande como aparentemente aparentou o exército de Cícera. Diz que ele era um exército forte, 900 carros de ferro, um soldado treinado, com um exército forte, com armas. E o exército de Baraque, que era do povo de Deus, era um exército fraco, era um exército de poucos soldados, nem armas eles tinham para se defender. Então muitas vezes é assim na nossa vida, nós vemos as coisas tão difíceis, às vezes as lutas, as batalhas, o nosso inimigo tão poderoso, aparentemente poderoso, mas nós temos um Deus, um comandante, um general de guerra que vai na nossa frente. E Débora não se conformou não, Débora tinha o Espírito Santo de Deus e começou a clamar, a orar, e Deus deu estratégia a Débora, porque quando o povo de Deus ora, Deus responde, né? Então quando Débora recebeu as estratégias de Deus, ela foi até o líder do exército de Israel e convidou então Baraque para guerrear. Disse Baraque: nós não podemos nos conformar com o que o inimigo tem feito com o povo de Israel. São mais de 20 anos de sofrimento, de opressão, de lutas, e esse povo precisa receber a libertação. Baraque temeu, porque Baraque sabia que seria uma guerra difícil. Parecia que ia perecer, eles não tinham como vencer. Mas Débora disse: Baraque, Deus está conosco, Deus nos deu estratégia, nós vamos vencer. Baraque então temeu, mas mesmo assim, ele disse a Débora: Débora, eu creio que Deus está conosco. E se tu fores comigo, como Deus te deu as instruções, eu vou também. Débora já sabia, porque Deus já havia dito para ela que a vitória viria, E Débora confiou na vitória, mesmo olhando aparentemente para as forças do inimigo maiores do que o exército de Israel.
Débora então chama Baraque, levanta um exército, Deus dá direção para Débora. Débora coloca as instruções que Deus deu a ela de uma forma específica, de uma forma obediente, de uma forma dependente da presença de Deus. Porque é assim que Deus age, querido, no meio das batalhas. Às vezes nós pecamos, às vezes nós erramos porque nós queremos lutar contra com as nossas forças, nós queremos usar a nossa inteligência, a nossa persuasão, nós queremos colocar as nossas armas, muitas vezes, né, que não condiz com a palavra de Deus. Mas Débora não. Débora resolveu ser criteriosa naquilo que Deus havia dado. Diz a palavra de Deus que Débora colocou o exército aonde era para colocar. Débora convidou então o exército de Baraque convidou então o exército de Cícera para guerrear, crendo que Deus estava na sua frente. E a Bíblia diz que chegou aquele momento aonde o exército de Cícera se levantou, se achando, né? Porque o inimigo ele se acha, ele se levanta para cair. Ele achando que era grande, ele achando que podia vencer o exército de Deus, se levantou, talvez achando que a sua própria força poderia derrotar o seu inimigo. Quantas vezes os carros de ferro de Satanás vêm, né? O que são os carros de ferro hoje? A nossa batalha hoje, a nossa guerra não é uma guerra física, mas é uma guerra espiritual. Todos nós que servimos a Jesus estamos nessa guerra, mas o nosso Senhor também está conosco. E hoje Satanás vem com seus carros de ferro, com enfermidades, com vícios, com desobediência, são traições, são espírito depressivo, suicídio, tanta coisa ruim que ele vem para destruir nossa casa, para destruir nossos lares, para destruir nossa família, para destruir nosso ministério, que às vezes a gente olha assim como um Baraque e teme, porque nós muitas vezes achamos que nós não iremos conseguir, porque olhamos apenas para as nossas próprias forças. Mas existe um Deus que está na nossa frente e vence as nossas batalhas e vence as nossas guerras, porque Ele já nos deu a palavra de vitória. Então Débora chega naquele momento ali junto com Baraque e se posiciona onde Deus havia dito para que ele se posicionasse. Quando estão ali, aqueles dois exércitos se encontram, a Bíblia diz que Deus derramou sobre aquele lugar uma tempestade tão forte que cegou os soldados, que cegou todo o exército de Cícera, a ponto de haver uma inundação naquele rio e eles se confundiram, se matando, se destruindo a si mesmo. A Bíblia diz que todo o exército de Cícera foi destruído. Então Débora olha para aquilo, né, e vê como realmente Deus é poderoso. Débora olha para Baraque e diz: Baraque, se dispõe, te levanta, porque hoje é o dia que o Senhor entregou o teu inimigo nas tuas mãos, né? Então ela nos dá grandes lições espirituais, através do exemplo de Débora, que nós devemos buscar em Deus as estratégias. Deus já nos deu um manual de vida. Esse manual, a palavra de Deus, ela é eficaz para nos trazer a vitória. O problema é que muitas vezes a gente quer cortar o caminho, a gente quer mudar as estratégias e aí a gente acaba sendo confundido. Deus não quer que você ande confundido. Eu sei que os dias são maus, eu sei que as enfermidades estão aí, eu sei que as lutas não são fáceis, mas Deus prometeu estar conosco até no dia mau. E Ele nos aconselha nesses dias a nos revestirmos do seu poder, a nos encher de fé, a nos encher de obediência. Seja obediente, querido. Seja ousado. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, nem de temor, mas Ele nos deu um espírito de ousadia. Seja ousado como Débora, busque as estratégias, ore. Oração não saiu de moda, principalmente oração de joelho. A tecnologia tem avançado, mas falha. A política está aí desse jeito. A beleza passa, mas a oração continua movendo o coração de Deus. E eu creio que no meio dessa batalha, ao você se levantar, a você clamar, a você pedir as estratégias de Deus, Deus vai lhe dar. Quem sabe as armas que você está usando são armas do medo, são armas da amargura, são armas de rancor, são armas que não condiz com o que a palavra de Deus manda, que a gente venha tomar
capacete da fé, que a gente venha buscar a salvação, nos santificando em Deus, procurando fazer as coisas certas. Só assim receberemos vitória. Através da obediência, através da fé, através da dedicação às coisas de Deus, nós venceremos as nossas guerras. Batalhas espirituais, elas são vencidas através da oração e do jejum. Jesus, em seu ministério, ele sempre estava ali orando, jejuando, era marcado o seu ministério por milagres, tinha seu ministério marcado por multiplicação de pães e peixes, por bênçãos, mas mesmo assim, mesmo sendo Jesus, o Filho de Deus, ele não deixava de orar. Mesmo depois que ele realizou o milagre de multiplicação de pães e peixes, mesmo depois que todo mundo estava alimentado e viram ali um grande milagre, Jesus saiu dali e foi orar. Sabe por quê? Jesus orava porque ele dependia de Deus, da comunhão com Deus. Nós não devemos orar só quando precisamos de algo. Nós temos que orar porque a oração, ela nos traz a comunhão com Deus. E ao termos comunhão com Deus, Deus nos dá exatamente a estratégia, a sabedoria, o discernimento, os frutos do seu Espírito, através da oração. Olha aí o poder da oração, meus irmãos. O poder da oração é muito grande. O poder da oração nos faz vencermos guerras, e guerras que jamais nós venceríamos sem Jesus. E eu quero convidar você a se levantar hoje, né? Quem sabe você está aí com esse espírito de Baraque, esse espírito de que você não vai vencer, que o exército do seu inimigo, de Satanás, as lutas, as enfermidades estão sendo maiores. Não, amados, maior é Deus que está em nós do que o que está no mundo. E eu quero convidar você a se encher de fé hoje, a tomar essa postura de Débora. Sabe que Débora se revestiu de autoridade, porque a oração, ela é um diálogo com Deus. E quando Débora deve ter ali falado com Deus, orado com Deus, Deus disse a Débora, eu vou entrar nessa peleja, eu vou entrar nessa guerra. Deus está dizendo para você, te dispõe hoje, te levanta, porque eu vou entrar nessa guerra. E quando Deus entra na guerra, querido, e quando nós o obedecemos, a vitória vem sobre o seu povo. Eu quero convidar você a pedir de Deus que nos dê direcionamento e a vencer as nossas guerras. Muitas vezes a gente fica adormecido espiritualmente, precisa abrir os nossos olhos espirituais. Existem coisas que você precisa resolver e não são com os seus pensamentos, não são com a sua forma de agir, são coisas que você precisa orar e jejuar, são coisas que são decisões que você precisa tomar debaixo de oração e jejum. É assim que Deus espera que a gente venha agir, através de oração, através de jejum, com decisões sábias, porque assim Deus vai na nossa frente e nos dá a vitória. Coloque hoje a sua causa na mão do Senhor e não deixe que o medo, não deixe que as armas de Satanás, elas venham lhe intimidar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nossa guerra já tem um decreto, e o decreto para nós é de vitória. A palavra de Deus diz que Deus já nos deu a palavra de vitória. Quando você vai no nome do Senhor Jesus, Deus garante a vitória. Por isso eu quero convidar você a não ser um crente parcial, que apenas espera as coisas acontecer. Eu quero convidar você a ser um soldado atuante na obra de Deus. Eu quero convidar você a ver as coisas pelo lado espiritual. Eu quero que você diga, Senhor, que o teu Espírito enche a minha vida. Eu quero ser diferente. Senhor, eu quero prosperar financeiramente. Seja um dizimista. Senhor, eu quero melhorar na minha família. Eu quero ser um marido melhor. Seja fiel. Seja um marido mais atencioso. Senhor, eu quero melhorar na minha vida profissional. Se dedique mais às coisas que você precisa. Sempre colocando todas as coisas diante do Senhor. Deus vai lhe dar estratégia. Muitas vezes vai ter situações que você vai dizer, eu não agiria assim. Mas Deus fala para você agir. Tem coisas que você vai dizer, se fosse eu que estivesse conduzindo a minha vida, não seria assim. Mas a Bíblia diz que já não é mais você quem vive, mas é Cristo quem vive em você.
Suas decisões devem ser tomadas através da direção do Espírito Santo de Deus. Ele mora dentro de você. Não queira tomar decisões baseadas em rancor, baseadas na sua ira, baseadas no seu pensamento, quem sabe na sua inteligência. Não queira racionalizar tudo. Veja as coisas pelo lado espiritual. Veja que o inimigo tenta te paralisar, o inimigo tenta fazer você temer a ponto de neutralizar as suas forças. Mas eu quero declarar no nome do Senhor Jesus que as suas armas espirituais hoje estão sendo vestidas. Tire hoje aquela roupa de tristeza, aquela roupa de derrota, aquela roupa de fracasso. Se vista das armas espirituais, se vista dessas armas e saia para a guerra sabendo que Deus vai na sua frente. Assim como Débora disse a Baraque, dispõe-te, Baraque, porque o Senhor é contigo e Ele saiu na sua frente. Porque este é o dia que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Hoje é o dia que o Senhor entregou esse inimigo nas tuas mãos. E no nome de Jesus, ele vai na sua frente, abrindo caminho, né? Como diz aquele louvor, levantando a sua autoridade, o poder que vem de Deus. A Bíblia diz que Jesus nos deu autoridade aos discípulos para que no nome dele nós realizássemos prodígios. Chegou o tempo da igreja se levantar, chegou o tempo de nós sermos arautos de Deus nessa terra e declarar a bênção do Senhor onde a gente chegar, e declarar a bênção do Senhor e dizer para o seu irmão que está mais fraco: te levanta, Baraque, vamos guerrear, porque Deus vai na nossa frente. E é isso que eu quero convidar você a ser um cooperador da obra do Senhor. Muitas igrejas aí alugadas, as pessoas estão aí pensando que elas vão fechar porque o inimigo lançou aí essa enfermidade, esse vírus. Parece que as coisas estão piorando. Não estão, não. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está fazendo tudo conforme o seu propósito. Deus tem o controle de todas as coisas. Agora que o povo de Deus vai se levantar mesmo. Agora que o povo de Deus vai falar mesmo. Agora que o povo de Deus vai experimentar os milagres que Deus tem para nós. Eu creio assim no nome de Jesus. Então, meus irmãos, vamos buscar as instruções de Deus, né? Porque a Bíblia diz que o exército todo de Cícera foi destruído. E Cícera quis fugir, saiu correndo. Teus inimigos vão fugir de ti, vão sair correndo. Mas a vitória já tinha sido declarada. Deus já tinha dito para Débora: vou destruir todos. Cícera não pôde ficar vivo. A Bíblia diz que ele foi se escondendo na casa de uma mulher, e essa mulher se juntou ao exército de Israel e matou o comandante do exército inimigo, dando a vitória ao povo de Israel. Diz a Bíblia, lá no capítulo 5, já no finalzinho do texto, que Israel viveu por 40 anos em paz. Deus estabeleceu a paz sobre Israel porque uma mulher decidiu clamar, um povo decidiu orar e obedecer aquilo que Deus havia estabelecido. Seja obediente, seja humilde, mesmo que muitas vezes você tenha que engolir seu ego, mesmo que muitas vezes você tenha que tomar decisões que talvez lhe causem aflição, medo, como foi com Baraque. Mas não tema, se Deus foi na sua frente, se a palavra foi liberada, se você não quebra princípios, Deus vai te dar a vitória. Porque muitas pessoas às vezes querem vitória sem cumprir princípios. Deus não age quebrando princípios, meus irmãos. Deus não quebra princípio para te abençoar. Porque Ele não vai ser infiel à sua palavra. O homem é infiel, Deus não. Deus continua fiel. E Ele não precisa mudar as coisas para fazer acontecer. Ele faz acontecer sem quebrar princípios nenhum. Então seja abençoado. Se for para renunciar, renuncie. Se for para abandonar o pecado, abandone. Mas não deixe de viver a promessa de Deus, as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Deus espera de nós decisões que sejam tomadas debaixo de sabedoria. E nós só temos sabedoria em oração, em jejum, né? Eu quero declarar hoje sobre a sua vida que você abra os seus olhos espirituais. Que você veja que muitas coisas e muitas batalhas que você está vivendo
São batalhas espirituais, que a sua luta não é contra o seu irmão, não é contra o mundo natural, mas ele sabe, não é? É Satanás que está tentando paralisar você, está tentando te confundir. Mas a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é escudo, ela é proteção, ela é arma espiritual. A oração é uma arma de vitória. E quando você orar, todo e qualquer embaraço de Satanás vai ter que cair por terra, porque Deus já estabeleceu a vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que você hoje se revista dessa vitória. Débora reconheceu que era uma batalha. Quem sabe você está aflito aí com alguma coisa, reconheça que isso é uma batalha espiritual. Vá no seu quarto, feche ali a porta do seu quarto e fale com o nosso general. General, eu quero conversar contigo. Senhor dos Exércitos, o Deus que nunca perde uma batalha. Eu preciso de uma instrução, eu preciso de uma orientação e eu creio que Deus vai lhe dar. Sabe por quê? Olha só o que aprendemos com Débora. Ela obedeceu a Deus porque seguiu as instruções. Débora ouviu a voz de Deus. No meio de uma batalha, não ouça vozes que não sejam do seu comandante, porque você vai ficar confundido. Ouça sempre a voz de Deus. Não tema mesmo que Baraque estivesse desanimado. Então não tema mesmo que o seu próximo não acredite na tua vitória. Se teu próximo está duvidando, não duvide. Creia, porque no final ele vai junto com você receber a vitória. Não se concentre na aparente força do inimigo. Querido? Nós precisamos nos concentrar na força do poder de Deus, do general dos generais, do exército mais poderoso da terra, que é o exército de Deus. E esse exército eu e você fazemos parte. E Deus nos dá a estratégia para vencer. Então não se concentre no que o inimigo tem feito, não. Se concentre no que Deus pode fazer. Não tenha essa vitória para si mesmo, mas glorifique a Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando Deus te entregar a vitória, diga que foi o Senhor que lhe deu. Porque tem muita gente, às vezes, que perdem a sua bênção, porque quando Deus começa a abençoar, eles começam a se engrandecer, começam a achar que foi Ele, começam a achar que foi as suas próprias estratégias. Deus não se agrada disso, porque as nossas vitórias, as nossas batalhas, elas só são vencidas porque nós temos um general poderoso que é o Senhor Jesus, e Ele deve ser exaltado, Ele deve ser glorificado. Se a tua vitória não está exaltando o nome do Senhor Jesus, você precisa vigiar, porque as vitórias que nós vamos vencer e temos vencido, todas elas exaltam o nome do Senhor Jesus. Eu quero concluir essa mensagem, dizendo para você que quando os carros de ferro, de Satanás, do nosso inimigo, que o nosso inimigo é Satanás, não é o nosso irmão, não é o mundo natural, vierem contra você com enfermidades, com traições, com decepções, com coisas que vêm tirar a tua paz, com medo, que você possa clamar a Deus e pedir que o nosso general tome a sua frente, dando direção, dando sabedoria, dando graça para você vencer através do Espírito Santo de Deus. Porque quando você é assim, amados, dependente, humilde, na presença de Deus, essas são as nossas armas. Nós lemos aqui, as nossas armas são armas espirituais. Batalhas espirituais se vencem com armas espirituais. Nós só vamos vencer quando dobrarmos os nossos joelhos, quando ouvirmos a instrução de Deus e colocar em prática. Assim Deus lhe dará vitória, Deus vai lhe dar estratégia, Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai confundir os teus inimigos e a vitória virá sobre a sua vida. Seja abençoado com essa palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, para que você vença as suas batalhas, para que você vença as suas batalhas com sabedoria, com graça, em nome do Senhor Jesus. Quem sabe aí você já foi ministrado, a unção de Deus já está aí sacudindo o seu coração, você já está aí querendo chorar na presença de Deus, orar, já está querendo ter uma audiência com o seu general, para dizer: general, onde é que eu vou, o que é que eu faço, o que eu preciso mudar, o que eu preciso, quais são as estratégias, Senhor, que Tu tens para a minha vida, e eu quero orar por você. Sabe por quê, meus irmãos? Tem situações na nossa vida que vêm de uma forma assim tão forte que nós somos confundidos, Nós não somos super-heróis, e muitas vezes a nossa fé também fica abalada,
Muitas vezes nós precisamos orar, porque a oração ela dá essa renovada no nosso espírito. A oração ela vem quebrando grilhões, né? E talvez você está aí precisando de uma oração. Eu quero orar por você. E eu quero orar por você para que você vença essas guerras que, quem sabe, você está lutando sozinha. Hoje você vai apresentar essas batalhas na presença do Senhor. E eu creio que assim como Deus foi com o povo de Israel, Deus é conosco. Deus vai nos dar vitória. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Senhor, nós oramos no nome mais poderoso que nós conhecemos, no nome de Jesus. Pai, na autoridade do Teu nome, nós te apresentamos cada batalha, Senhor. Nós te apresentamos cada luta. Deus, no nome de Jesus, nós te apresentamos os nossos filhos. Nós te apresentamos a nossa casa. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, entra conosco nessa peleja, porque nós sabemos que nessa peleja, Senhor, nós não teremos que pelejar, porque Tu dá vitória ao Teu povo. Deus, no nome de Jesus, vem nos abençoar de uma forma especial, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus sobre o Brasil, sobre a nossa nação. No nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que toda batalha espiritual, que todo lance do inimigo, que todo plano, que toda arma forjada contra nós, Senhor, não prevaleça. Em nome de Jesus, Senhor, confunde os nossos inimigos. Estabelece o Teu nome sobre o Brasil, porque o Brasil é Teu, Senhor, porque as nações são Tuas, Pai. Nós oramos a Ti, Senhor, e nós te pedimos, vem nos abençoar, Senhor. Vem abençoar essa vida que está aí aflita, que está aí, quem sabe, confundida, Senhor. Dá um espírito de discernimento. Dá a ela, Senhor, que a Tua palavra possa trazer, Senhor, orientações, estratégias para aquelas pessoas que estão, quem sabe, desesperadas nesse momento. Financeiramente, Senhor, dá vitória ao Teu povo, Senhor amado, porque nós sabemos que Tu és um Deus que abre porta onde não há porta e abre caminho no meio do deserto, Senhor. Nós cremos assim e confiamos na Tua palavra, Pai, no nome de Jesus, o nosso Salvador, assim que nós cremos. Tome posse dessa palavra, meu irmão. Se levante, porque a unção do Senhor está sobre a sua vida. A bênção do Senhor, que só enriquece, não acrescenta dores, está sobre a sua casa, sobre a sua família. Nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar, porque o Senhor está nessa batalha e tem tomado conta do seu povo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu quero pedir de você que nos abençoe, que nos acompanhe aí as nossas lives no domingo, na terça, na quinta da vitória. Você ama a sua igreja, esse trabalho é do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a nos abençoar através dos seus dízimos, através das suas ofertas. Nossa igreja precisa desse mantimento para se manter de pé, e nós cremos que Deus está levantando um povo fiel, um povo que obedece, um povo que sabe que muitas batalhas serão vencidas através do nome de Jesus. E por isso eu quero convidar você, se quiser nos ajudar a ofertar e dizimar, ligue para o número 99485-5186, que é o número do nosso tesoureiro da igreja. Ele vai lhe passar a conta e você vai nos abençoar. Se você é abençoado, abençoe, porque a obra de Deus é assim. Nós somos abençoados para transbordar, para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Seja um abençoador dessa obra. Deus se agrada com isso. Se você quiser vencer as suas batalhas espirituais, seja espiritual, seja dizimista, seja ofertante, seja obediente. São essas armas que o Senhor vai usar para lhe entregar a vitória. Amém, meus irmãos? Quantos estão em posse dessa palavra? Quantos acreditam nessa palavra? Comecem a agir. Não fique parado não baraque não. Se levante como Débora, com ousadia. Vá lá, abençoe seu irmão, dê uma palavra de vida. Eu quero declarar sobre a sua vida, quem sabe você está enfermo, que o Senhor está te derramando hoje a unção de cura sobre a sua vida. No nome de Jesus, receba hoje batalhas vencidas
E aí você vai contar e glorificar o nome do Senhor, dizendo: é assim que eu venço as minhas guerras, pastora. Eu creio que Deus está conosco, está conduzindo essa palavra ao seu coração. E eu quero louvar a Deus pela sua vida e finalizar entregando as nossas vidas ao Senhor. Mas não deixe de abençoar a obra do Senhor, não deixe de dizimar, de ofertar, não deixe de clamar a Deus e pedir dele que nos abençoe, que lhe dê decisões sábias, em nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, eu quero profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida, dizer que você é alguém que pode fazer dessas batalhas, batalhas que enaltecem a vontade de Deus, que as suas batalhas se tornem oportunidades para que Deus possa glorificar o seu nome. Se essa batalha está te afligindo, hoje Deus está dando vitória para que essa batalha venha glorificar o nome dele, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Já estamos chegando ao fim da nossa live. Vamos adorar a Deus. Enquanto nós adoramos a Deus, eu quero convidar você a glorificar. Eu canto, aleluia, eu adoro o Senhor, exalte o Senhor, declare sobre o seu espírito um espírito de ousadia, um espírito de coragem, o Espírito Santo de Deus que lhe abençoa, que lhe guarda. Pai, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos por cada vida, por cada família, por cada milagre, pelas batalhas aqui, Senhor, vencidas no nome de Jesus, o nosso Salvador, a quem estamos orando, Pai. Nós levantamos um clamor, Senhor, nós levantamos um clamor de adoração, porque o Brasil é teu, porque nossas vidas são tuas, nossas famílias são tuas, Pai. Abençoa cada um, derrama da tua bênção, da tua graça, no nome de Jesus. Adore ao Senhor, muito obrigada, a paz do Senhor Jesus, um abraço a todos e até a próxima live em nome do Senhor Jesus.